Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Michele Cristina e esse é o canal Destaque Infantil. Hoje o nosso vídeo eu vim trazer uma sugestão para vocês, na verdade 15 sugestões de atividades, propostas de interações e brincadeiras para serem usadas como atividades remotas nesse período de pandemia. E olha, para crianças de 4 e 5 anos, uma faixa etária que vocês têm me pedido bastante, tá bom? Então eu organizei com bastante carinho e desde já eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem deixado os comentários de carinho, que tem acompanhado o canal, tem dado sugestões sobre os conteúdos para a gente estar conversando aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Eu gostaria que vocês continuassem compartilhando para que essas dicas chegassem a mais colegas, mais profissionais, né? Que nesse momento tá bastante difícil para todo mundo, então quanto mais a gente pudesse ajudar, melhor. E você que não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal, da nossa família, venha estudar junto com a gente, vamos trocar, compartilhar conhecimentos, que isso é muito bom e a gente cresce cada dia mais. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, como eu já disse, nós vamos discutir sugestões de interações e brincadeiras para crianças de 4 e 5 anos. Então, corre lá, pega o seu caderninho para anotar todas as dicas, todas as sugestões e chega de delongas, vamos para as dicas. Então, vamos lá, roda a vinheta. Bom, é muito importante a gente pensar essas sugestões partindo de alguns pressupostos que eu quero estar comentando com vocês antes de dizer cada uma das dicas, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente for oferecer alguma proposta às famílias: conhecer essas famílias, conhecer o contexto, o cotidiano, os espaços, os tempos, as materialidades disponíveis e qual vai ser o adulto ou os adultos que vão estar conduzindo essas propostas junto às crianças, tá bom? Então é importante primeiramente a gente conhecer, para que nem a família, nem a gente fique frustrado com as propostas que foram oferecidas. Tudo bem? Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês, depois vocês vão lá assistir, de como está acolhendo e envolvendo essas famílias nessas atividades remotas, tá bom? Então, se você ainda não viu, depois dá uma passadinha por lá, que vai te ajudar a articular também as dicas desse vídeo com as de acolhidas famílias, tá bom? Outro ponto que a gente precisa ter em mente é o que preconiza os documentos normativos que dão fundamento à nossa prática. Então, as diretrizes e a base vai dizer que o eixo norteador das práticas na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Então, independente do período que nós estamos passando, essas propostas têm que ter como eixo as interações e as brincadeiras. Mais um ponto importante de pensar é o que trouxe o parecer 05 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, que regulamentou, né, que reorganizou o calendário escolar de 2020 e que também trouxe a possibilidade de computar essas atividades não presenciais. E o que é que ele diz lá? Que para a educação infantil, a gente precisa organizar atividades lúdicas, recreativas, interativas e criativas, né? Então, que tenha a ver com esse lúdico, que tenha como eixos as interações e as brincadeiras. Quando ele vai falar da parte da pré-escola, que são a faixa etária que a gente vai trabalhar hoje nessas sugestões, ele vai ressaltar também essa questão, que os professores preconizem, né, que as unidades preconizem atividades que tenham a ver com conversas, jogos, brincadeiras, interações e que a família possa conduzir, possa estar fazendo junto com essas crianças, tá? Então, esse também é uma orientação muito importante que a gente precisa pensar. Uma outra também muito interessante que a gente precisa ter em mente é que esse momento, especialmente por conta de todos os desafios que nós estamos enfrentando, qual que é o objetivo desse nosso trabalho, de estar enviando essas atividades às famílias?
para que as crianças e as famílias mantenham um vínculo com a instituição escolar, para que elas não percam o vínculo, e que também, de alguma maneira, a escola ajude essa família e essa criança a fortalecerem os laços, os seus vínculos familiares. Então, a gente tem que pensar nas propostas também, em que a gente articule o que preconiza o currículo, né, os eixos norteadores, que é as interações e as brincadeiras, e também o objetivo nesse período que a gente tem, que é de estar sendo presente nesse momento na vida das crianças e das famílias, e de também ajudar de alguma forma a estreitar esses laços entre a família e suas crianças por meio dessas atividades. Então, sim, bora para as sugestões. Só quero dizer rapidinho que hoje eu vou citá-las e falar um pouquinho sobre como organizá-las, tá bom? Mas no próximo vídeo, então vocês fiquem atentos, eu vou usar essas mesmas atividades, essas mesmas sugestões para estar auxiliando vocês a como organizá-las no planejamento e também como alinhá-las à BNCC, tá bom? Então fica ligado nos próximos vídeos aqui do canal, que eu quero estar trazendo algumas sugestões, algumas dicas para estar te ajudando nesse trabalho com as atividades remotas, tá? Então eu estou aqui com as minhas anotações. Vamos lá para a primeira brincadeira, né? A primeira proposta, na verdade, é de conversar com a criança, propor para a família estar conversando com essa criança sobre o que ela está sentindo, o que ela pensa, o que ela tem medo, quais são as expectativas, o que ela está entendendo sobre esse momento. Então, se você ainda não fez nenhuma atividade, não propôs nenhuma atividade falando sobre o coronavírus, sobre o que é, o que está sendo esse momento, proponha para as famílias terem uma conversa, filmar, gravar um áudio, fazer algumas perguntinhas simples para essa criança do que ela está sentindo. Isso pode ajudar você, orientar você, professor, professora, a estar reorganizando depois as propostas no sentido de acolher também esses sentimentos que as crianças têm nesse período. Sugestão número 2, que as crianças possam ajudar nas tarefas de casa. As crianças de 4 e 5 anos já têm uma certa autonomia e pode estar ajudando os familiares em algumas dessas tarefas, como arrumar a sua cama, juntar os calçados, guardar os brinquedos, colocar e retirar a mesa após as refeições, entre outras que daí você, professor e professora, pode estar articulando junto à família. E daí, como eu disse, no próximo vídeo vou estar ajudando vocês a alinharem, a articularem essas propostas junto com a BNCC, dentro dos campos de experiência e os direitos de aprendizagem, tá bom? Dica número 3, as brincadeiras tradicionais. Gente, aqui tem uma grande oportunidade de você voltar junto com as famílias e proporcionar às crianças brincar de pular corda, pular elástico, jogar bola, brincar de vivo ou morto, estátua, entre outras, que daí também você dá a oportunidade dessa criança ser imersa à cultura da própria família e do que a família construiu enquanto brincadeiras, tá bom? Dica número 4, caça-tesouros. Nessa atividade, você pode propor para a família pegar 3 brinquedos ou 3 objetos da casa, mostrar para a criança e depois esconder pela casa, sem a criança saber. Depois, vai estimular essa criança a procurar esses objetos ou esses brinquedos pela casa. Uma dica bem bacana já para as crianças de 4 e 5 anos é a família dar algumas pistas, que isso vai trabalhar espaço, pode trabalhar lateralidade, né? Até do lado direito, tá do lado esquerdo, está em cima, está mais embaixo, como também cronometrar esse tempo junto com as crianças. Dica número 5, brincadeiras de faz de conta. Isso, estimular a família a utilizar objetos que já tenham em casa mesmo, né? E que elas possam disponibilizar os seus filhos para estar brincando desse faz de conta. Bonecas, carrinhos, potes, roupas, o que ela puder para essa criança estar imaginando e estar brincando livremente. E daí aqui eu coloquei uma pitadinha de algo que é muito bacana e as crianças gostam, que é a utilização da cabana. Como que pode fazer essa cabana? Com tecido mesmo da casa, a família disponibiliza e essa criança também vai usar a imaginação para construir essa cabana, onde ela pode ser o local dela brincar desse faz de conta, tá bom? Sugestão número 6.
é sobre as histórias. A gente sabe que esse momento é um momento que tem sido muito incentivada a questão da contação de histórias. Ótimo, se a família tem livros e tem um leitor fluente nessa casa que possa contar essas histórias, maravilhoso. Mas e se por acaso na casa também a gente não tenha um leitor fluente para fazer essa leitura? Então, que isso não seja impedimento. Essas crianças podem estar ouvindo histórias a partir de fotos, gente. Fotos das famílias. Isso mesmo. Geralmente no celular ou álbuns de fotografia, algumas famílias ainda têm, estar sentando com essa criança, estar folheando, mostrando essas fotos, essas imagens e estar contando histórias da própria família, tá bom? É uma atividade muito bacana também. Atividade número 7, as receitas. Trabalhar a receita é muito interessante com as crianças de 4 e 5 anos. E daí a gente pode sugerir, né, a bolha de sabão, que elas gostam bastante, a massinha caseira de modelar, que também é algo que a gente já fazia dentro do nosso contexto, mas também que uma vez que a família não tenha esse material para estar disponibilizando, a gente pode sugerir que a família deixe essa criança acompanhar a preparação de um bolo, a preparação do almoço, possa estimular essa criança a estar preparando um suco ou um lanche rápido, né? Porque ali a família pode estar conversando com ela também sobre os modos de preparo, quais são os ingredientes, o que tem que cortar, o que vai cru, entre outras coisas, tá bom? Sugestão número 8, desenhos. E aqui eu quero chamar atenção para vocês que não é qualquer tipo de desenho, gente. É um desenho com intencionalidade e significado, sim. E por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem ainda de uma maneira muito forte nas nossas instituições a questão do desenho pronto para a criança pintar, para colorir, porque a criança gosta, né? E a gente sabe, tem muitos autores, muita teoria que vem falando que esse tipo de desenho não tem nenhum significado, não tem nenhuma produtividade em relação às crianças. Mas os desenhos é algo que trabalha a imaginação, a criatividade das crianças e como a gente pode estar potencializando isso lá no cotidiano dela com a família. A gente pode estar pedindo para ela, no finalzinho do dia, estar olhando o pôr do sol e ela tá fazendo a representação em desenho. A gente pode pedir depois de uma contação de história ou ela ver as fotos da família, ela fazer um autorretrato. A gente pode estar pedindo para ela desenhar um momento importante em família ou um momento mais legal que ela já teve nesse período em que esteve em casa com seus familiares, entre outras formas, mas desde que esse desenho tenha uma intencionalidade e um significado e que a criança vá produzir. Sugestão número 9, brincadeiras com água. E aqui um banho de mangueira é maravilhoso, as crianças gostam. E daí para a gente colocar uma pitadinha mais de diversão nessa brincadeira, a gente pode incentivar as famílias a organizarem uma garrafa PET com um furo na tampa, encher de água e oferecer para essa criança, para que nesse momento ela possa desenhar com esse material, seja no muro, seja no chão, tá bom? Mas é uma brincadeira com água bastante interessante que dá para essas crianças estar fazendo lá no contexto com as suas famílias. Atividade número 10, os experimentos. Aqui a ideia é a família disponibilizar para a criança 2 copos com água. Em um copo a criança vai colocar um pouquinho de areia e no outro copo um pouquinho de açúcar. A ideia é essa criança acompanhar a evolução desse experimento, que é se dilui ou não dilui, tá bom? Então essa criança vai acompanhar, de tempos em tempos ela vai lá dar uma mexidinha com a colher e ela pode estar representando isso em desenho, mandando áudio para a professora do que ela tem visto, né? E a professora está dando um retorno para ela do porquê que isso acontece. Mas os experimentos é algo muito bacana que dá para fazer com as crianças também de 4 e 5 anos, porque elas já compreendem um pouco melhor as coisas, os processos, né? E a faixa etária delas é uma atividade bem bacana para fazer, tá? Atividade número 11, gente, montar uma coreografia. A gente dança muito no contexto da escola com as nossas crianças, nos nossos momentos. Até dentro do currículo é uma atividade bastante interessante para movimentar o corpo, trabalhar os sons, trabalhar os gestos, não é verdade? Então aqui a ideia, ou a professora pode estar mandando, né, uma música que já era do cotidiano, ou deixar que as famílias escolham uma música do cotidiano delas para estar montando uma coreografia em família, montando os passos, e daí pode estar sendo filmado e depois está tendo esse feedback com a professora.
Atividade número 12, bola ao cesto. Essa a gente também tem muito costume de brincar nas instituições, né, com as nossas crianças. Aqui a ideia é a família disponibilizar um balde, uma caixa, um cesto e a criança a certas distâncias, que a gente pode ir colocando grau de dificuldade, né, nessas distâncias, jogar uma bola ou uma bola feita com restos de papéis ou mesmo com as meias dos familiares, né? E inclusive pode ir marcando a pontuação da família em um papel e pedindo auxílio dessas crianças para estarem marcando essa pontuação também, tá? Atividade número 13, construção de materiais sonoros. E daí a gente tem uma infinidade, né, gente, de sugestões, seja na internet, de fácil acesso e que a gente pode fazer com material reciclado. Sugestão número 14, que som é esse? Essa brincadeira também é trabalhada na musicalização, né? Com certeza muitos professores devem conhecer e já até ter feito com as suas crianças, mas a ideia é vendar essa criança e a família, né? Os familiares, fazerem sons com as mãos, com os pés, com a boca, com alguns objetos da casa e fazer com que a criança descubra que som é esse. Sugestão número 15 e a nossa última sugestão é uma brincadeira livre, gente. Dentro de todas as oportunidades que a gente deve oferecer às crianças e às famílias, é a oportunidade deles brincarem livremente. Possibilitar com que essa família tenha momentos para ela passar a sua cultura, passar os seus conhecimentos, passar as suas experiências para os seus filhos. Então, organizem dentro do planejamento de vocês, dentro dessas propostas de atividade remota, um momento de brincadeira livre, de você possibilitar essas famílias estarem ensinando algo para os seus filhos, seja uma brincadeira, seja uma música, seja a organização de um espaço, para que eles tenham esse momento de passar a cultura deles, que vai de geração em geração. Bom, gente, essas foram as sugestões desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os vídeos aqui no canal, porque vai sair muita coisa boa ainda. Eu espero estar ajudando vocês nesse período em que a gente tem atravessado tantos desafios, tentado nos reinventar para oferecer o melhor para as nossas crianças, tá bom? Deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal, as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas necessidades, sugestões também, comentários do que a gente pode melhorar, tá bom? Que a ideia é a gente ter essa troca e estarmos sempre nos ajudando para a gente crescer enquanto profissional e ajudar também as nossas crianças, tá bom? Oferecer uma educação de qualidade. Então, conto com vocês, aguardem os próximos vídeos e até mais!